Ele entrou no banco mais luxuoso da cidade, carregando uma mala velha e desgastada. A gerente olhou para suas roupas simples, fez uma cara de nojo e gritou na frente de todos os clientes: "Fora daqui, velho! Este não é o seu lugar." Mas quando ele abriu aquela mala que guardava há mais de 30 anos, o que estava lá dentro fez todos chorarem e mudou suas vidas para sempre. Era uma manhã como qualquer outra quando Benedito Silva empurrou a porta de vidro do Banco Metropolitano, o mais luxuoso da cidade. Suas mãos calejadas seguravam com cuidado uma mala de couro marrom, desgastada pelo tempo, como se carregasse o próprio coração. Aos 73 anos, ele tinha aquele jeito simples de quem nunca fingiu ser diferente do que era. Camisa de algodão lavada tantas vezes que perdera a cor original, calça social remendada com capricho e sapatos que já haviam caminhado por muitas estradas. O contraste era brutal. O banco parecia um palácio moderno, com piso de mármore italiano que refletia as luzes cristalinas dos lustres importados. O ar-condicionado mantinha uma temperatura perfeita e havia até mesmo um pianista tocando música clássica no canto do salão principal. Tudo ali gritava luxo, sofisticação, exclusividade. E Benedito, com sua simplicidade genuína, parecia ter entrado em um mundo que não era seu. "Minha filha, papai está aqui", sussurrou baixinho, tocando a mala com ternura. "Papai vai cumprir a promessa." As pessoas que transitavam pelo banco eram diferentes dele. Homens de terno sob medida conversando sobre investimentos milionários, mulheres elegantes verificando extratos de contas que movimentavam mais dinheiro em um mês do que ele vira na vida inteira. Todos pareciam pertencer àquele lugar, como peças de um quebra-cabeça perfeito. Benedito lembrou-se daquele dia terrível, 6 meses atrás. Marina estava no leito do hospital, pálida, mas ainda sorrindo daquele jeito especial que sempre teve. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, brilhavam mesmo na fraqueza dos últimos momentos. "Pai", ela havia dito com voz fraca, segurando sua mão com uma força surpreendente. "Promete uma coisa para mim?" "Qualquer coisa, minha filha. Qualquer coisa." "Promete que vai continuar sendo essa pessoa maravilhosa que sempre foi? Promete que nunca vai mudar, não importa o que aconteça?" Ele havia prometido sem entender completamente o que ela queria dizer. Agora, parado naquele banco intimidante, começava a compreender. Marina sempre fora especial, sempre soube coisas que ele não sabia. Sempre teve uma sabedoria que ia muito além dos seus anos. Um casal elegante passou por ele, e a mulher puxou discretamente o braço do marido, sussurrando algo no ouvido dele. Benedito percebeu que estavam falando sobre sua aparência, sobre sua presença ali. Não era a primeira vez. Durante toda a vida, havia sentido esses olhares, essas suspeitas silenciosas sobre o que uma pessoa como ele estaria fazendo em lugares como aquele. Mas hoje era diferente. Hoje ele tinha uma missão. Aproximou-se do balcão de atendimento, onde uma jovem funcionária de cabelos perfeitamente arrumados digitava algo no computador. Ela usava um blazer azul marinho, que provavelmente custava mais que a renda mensal dele, e seus dedos voavam sobre o teclado com a eficiência de quem dominava completamente seu ambiente. "Com licença", Benedito disse educadamente, tirando o chapéu velho da cabeça. "Gostaria de falar sobre uma conta, por favor." A funcionária levantou os olhos lentamente, como se tivesse sido interrompida em algo muito importante. Seu olhar varreu Benedito de cima a baixo, notando cada detalhe da roupa simples, da mala antiga, da postura humilde. Seu sorriso foi educado, mas frio como gelo. "Senhor, o atendimento para contas básicas é ali no outro balcão", disse ela, apontando para uma fila mais longa do outro lado do salão. "Este guichê é para clientes premium." "Entendo", Benedito respondeu calmamente. "Mas é sobre a conta da minha filha. É algo importante." "Sua filha é cliente premium?" A pergunta veio carregada de incredulidade mal disfarçada. Benedito hesitou. Como explicar? Como contar que Marina sempre havia sido especial, mas que ele nunca havia compreendido exatamente o quanto? Que apenas agora, depois que ela se foi, estava descobrindo coisas sobre a própria filha que o deixavam sem palavras? Ele disse simplesmente. Ela partiu há alguns meses." A expressão da funcionária não se alterou. Se havia alguma compaixão ali,
Estava bem escondida atrás da máscara profissional. Sinto muito pela sua perda, senhor. Mas para questões de herança e sucessão, o senhor precisa agendar uma consulta com nosso departamento jurídico. Não é algo que resolvemos no atendimento comum. Posso falar com a gerente? Benedito insistiu, apertando a mala contra o peito. É sobre algo que prometi à minha Marina. É importante. A funcionária soltou um suspiro quase imperceptível, mas Benedito captou. Ela olhou ao redor, como se procurasse uma forma educada de se livrar daquele problema inesperado. Senhor, a gerente atende apenas por agendamento e apenas clientes com movimentação significativa. O senhor compreende, né? Foi nesse momento que outros funcionários começaram a notar a situação. Um rapaz de terno cinza se aproximou, fingindo organizar alguns papéis, mas claramente curioso sobre o que estava acontecendo. 2 caixas do outro lado do balcão trocaram olhares e sorrisos contidos. Olha só, sussurrou uma delas para a colega. Parece que alguém se perdeu e entrou no lugar errado. Deve estar confundindo com a lotérica da esquina. A outra respondeu, rindo baixinho. Benedito ouviu. Sempre ouvia. Mas a voz de Marina ecoava mais forte em sua mente. Promete que nunca vai mudar, pai? Não importa como te tratarem? Posso esperar, ele disse à funcionária, mantendo a voz calma e firme. Posso esperar o tempo que for necessário para falar com a gerente. Senhor, a funcionária começou, perdendo um pouco da paciência profissional. O senhor não está entendendo. Não é assim que funciona. Este banco atende uma clientela muito específica. Talvez seja melhor o senhor procurar uma agência mais adequada ao seu perfil. As palavras ecoaram pelo salão, e Benedito sentiu várias pessoas se virando para observar. Um homem de meia idade conversando sobre ações na bolsa parou no meio da frase para assistir. Uma senhora elegante, esperando para ser atendida, balançou a cabeça com desaprovação. Mas Benedito não se moveu. Não podia se mover. Havia uma promessa a cumprir. Minha filha sempre me disse que a persistência era uma virtude. Ele disse, mais para si mesmo que para a funcionária, que quando temos uma missão importante, não podemos desistir só porque as pessoas não entendem. Foi então que ela apareceu. Cristiane Monteiro, gerente-geral do Banco Metropolitano, surgiu como uma tempestade no horizonte. Alta, imponente, vestindo um terno que custava mais que um carro popular, ela caminhava pelo salão com a autoridade de quem comandava aquele reino de vidro e mármore. Seus saltos ecoavam no piso de mármore como uma contagem regressiva. Cabelos loiros perfeitamente arrumados, maquiagem impecável e aquele olhar que conhecia o preço de tudo e o valor de quase nada. Quando seus olhos pousaram em Benedito, foi como se a temperatura do ambiente baixasse 10 graus. Qual é o problema aqui? Perguntou com uma voz que cortava o ar como uma lâmina. A funcionária se aprumou imediatamente. Senhora Cristiane, este senhor está insistindo em atendimento sem agendamento. Já expliquei os procedimentos, mas ele não quer compreender. Cristiane olhou para Benedito como um cientista observaria um espécime interessante. Seus olhos percorreram cada detalhe da roupa simples, da mala antiga, da postura humilde. E naquele olhar, Benedito viu algo que conhecia bem. O mesmo desprezo que havia encontrado em tantos lugares ao longo da vida. O mesmo julgamento silencioso que sempre seguia pessoas como ele. Mas desta vez, seria diferente. Desta vez, ele tinha uma promessa para cumprir. Senhor, Cristiane disse, e sua voz carregava toda a autoridade de quem estava acostumada a ser obedecida sem questionamentos. Acredito que houve um mal-entendido. Este não é exatamente o tipo de estabelecimento para... Ela parou no meio da frase, procurando uma forma educada de dizer o que realmente pensava. Mas seus olhos disseram tudo. Benedito apertou a mala contra o peito e sussurrou uma oração silenciosa. Marina, minha filha, me dê forças para fazer o que é certo. A tempestade estava apenas começando. Cristiane Monteiro examinou Benedito como se ele fosse uma mancha que havia surgido inexplicavelmente em seu território perfeito. Seus olhos gelados percorreram cada detalhe da roupa simples, da mala desgastada, da postura humilde do homem à sua frente. Para ela, aquela situação era mais que um inconveniente. Era uma afronta pessoal. Senhor, ela disse, modulando a voz com uma frieza calculada, acredito sinceramente que houve um equívoco.
Este estabelecimento não é, como posso dizer de forma delicada, um banco comunitário. As palavras saíram envolvidas em uma educação falsa que não conseguia disfarçar o veneno por trás delas. Benedito sentiu cada sílaba como uma pequena punhalada, mas manteve-se firme. Marina sempre lhe dizia que a dignidade de uma pessoa não dependia do reconhecimento dos outros, mas da consciência que ela tinha de seu próprio valor. Senhora, Benedito respondeu com uma calma que impressionou até mesmo os funcionários que observavam a cena. Entendo sua preocupação, mas preciso resolver um assunto relacionado à conta da minha filha. É algo que prometi a ela. Cristiane soltou uma risada baixa, quase um sussurro, mas que carregava todo o desdém que ela sentia. Era o tipo de riso que pessoas como ela usavam quando queriam humilhar, sem parecer grosseiras demais. Sua filha? Ela repetiu a palavra como se fosse um conceito absurdo. E qual seria o nome dela? Talvez possamos verificar se ela realmente mantinha algum tipo de relacionamento bancário conosco. Marina, Benedito disse simplesmente. Marina Benedito Silva. Cristiane fez um gesto impaciente para a funcionária, que imediatamente começou a digitar no computador. Alguns segundos se passaram e a jovem balançou a cabeça negativamente. Não encontrei nada com esse nome em nossa base de clientes ativos, ela informou. Claro que não, Cristiane disse, sua voz gotejando satisfação. Senhor, o que o senhor não parece compreender é que este banco atende uma clientela muito específica. Empresários, investidores, pessoas com patrimônios substanciais. Não é questão de discriminação, entenda bem. É simplesmente uma questão de adequação. Benedito sentiu uma dor familiar se espalhando pelo peito. Era a mesma dor que sentia toda vez que alguém o julgava pela aparência, toda vez que suas palavras eram descartadas antes mesmo de serem ouvidas completamente. Mas desta vez, havia algo diferente. Desta vez, não estava ali por si mesmo. Marina sempre me disse para não julgar as pessoas pela primeira impressão, ele disse, tocando a mala com ternura. Ela dizia que todo mundo tem uma história, e que a gente nunca sabe o que a pessoa carregou na vida. Que interessante, Cristiane replicou, olhando ao redor para se certificar de que outros clientes estavam prestando atenção. Sua filha parece ter sido uma pessoa muito sábia. Pena que não lhe ensinou sobre os protocolos bancários adequados. A observação arrancou risos abafados de alguns funcionários próximos. Um homem de terno escuro esperando para ser atendido balançou a cabeça com um sorriso de superioridade. Uma mulher elegante sussurrou algo para a acompanhante e ambas riram baixinho. Benedito fechou os olhos por um instante e se viu de volta àquele dia no hospital. Marina estava fraca, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que ele não compreendia completamente. Pai, ela havia dito, promete que quando as pessoas te tratarem mal, você vai lembrar que o valor delas não diminui o seu valor? Prometo, minha filha. E promete que vai continuar acreditando que todo mundo merece uma chance de ser melhor? Prometo. Agora, parado ali, sendo humilhado publicamente, ele começava a entender por que Marina fizera aqueles pedidos tão específicos. Senhor, Cristiane continuou, sua paciência claramente se esgotando. Vou ser mais direta. Este banco não é assistência social. Se o senhor precisa de auxílio com questões financeiras básicas, existem instituições governamentais que podem ajudá-lo. Aqui trabalhamos com uma realidade diferente. Que realidade? Benedito perguntou, genuinamente curioso. A pergunta pareceu pegar Cristiane de surpresa. Ela esperava submissão, constrangimento, talvez uma retirada silenciosa. Não esperava uma pergunta direta. A realidade dos negócios, senhor. Investimentos, aplicações, movimentações significativas. Coisas que, sem ofensa, estão muito além do seu universo. E como a senhora sabe qual é o meu universo? Benedito perguntou, mantendo a voz calma, mas firme. Cristiane gesticulou vagamente em direção à sua aparência. Ora, senhor, é bastante óbvio, não é? A forma como o senhor se veste, como fala, como apresenta-se. Não há nada de errado nisso, compreenda. Cada um tem seu lugar no mundo. O senhor simplesmente se enganou sobre qual é o seu. As palavras ecoaram pelo salão como pedras jogadas em um lago silencioso. Outros clientes pararam suas conversas para observar.
Um jovem executivo tirou discretamente o celular do bolso, como se considerasse gravar a situação. Benedito olhou ao redor e viu os rostos. Alguns curiosos, outros divertidos, alguns claramente constrangidos, mas não dispostos a se envolver. Era como se ele fosse um espetáculo involuntário, uma quebra na rotina elegante do banco. Marina trabalhava com pessoas, ele disse, mais para si mesmo que para Cristiane. Ela sempre dizia que seu trabalho era cuidar de gente que ninguém mais queria cuidar. Que profissão nobre, Cristiane disse com uma ironia que não se preocupou em disfarçar. Assistente social? Voluntária em alguma organização beneficente? Algo assim, Benedito murmurou. Veja só, Cristiane disse, dirigindo-se agora tanto para Benedito quanto para a pequena audiência que havia se formado. É exatamente isso que eu estava tentando explicar. Existem diferenças de classe, senhor, diferenças de realidade. Sua filha cuidava de pessoas carentes, o que é muito louvável. Mas isso não muda o fato de que o senhor está no lugar errado. Benedito apertou a mala contra o peito. Dentro dela, junto com todos os documentos que ainda não havia mostrado, estava uma foto de Marina no dia da formatura. Ela estava radiante, usando a beca e o capelo, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ao lado dela na foto, ele próprio aparecia desajeitado, mas imensamente orgulhoso, vestindo o melhor terno que conseguira comprar para a ocasião. Ela era especial, ele disse baixinho. Tenho certeza de que era, Cristiane replicou. Mas sua voz carregava uma condescendência que transformava até mesmo uma concordância em insulto. Para o senhor, ela certamente era a pessoa mais importante do mundo. Isso é natural entre pais e filhos. Mas isso não muda nossa realidade aqui. Senhor, a funcionária se intrometeu, claramente desconfortável com a duração da situação. Talvez seja melhor o senhor procurar o banco da Praça Central. Eles têm um atendimento mais personalizado para diferentes perfis de clientes. Sim, Cristiane concordou imediatamente. É uma sugestão excelente. Ou mesmo a Caixa Econômica. Eles são especializados em questões mais simples. Questões mais simples? Benedito repetiu. Previdência social, benefícios governamentais, esse tipo de coisa. Cristiane explicou com a paciência forçada de quem fala com uma criança. Questões adequadas ao seu perfil socioeconômico. Foi nesse momento que algo mudou no rosto de Benedito. Não era raiva exatamente. Era mais como uma determinação silenciosa se cristalizando. Ele olhou para Cristiane, depois para os funcionários, depois para os outros clientes que observavam. A senhora tem filhos? Ele perguntou. A pergunta pegou Cristiane desprevenida. Isso não vem ao caso. Tem? Sim, tenho uma filha. E a senhora faria qualquer coisa por ela? Cristiane hesitou. Havia algo na voz de Benedito que a estava deixando desconfortável. Naturalmente. Então talvez a senhora possa entender por que eu preciso cumprir uma promessa que fiz à minha Marina. Senhor, Cristiane disse, sua voz endurecendo. Eu realmente tentei ser educada, mas minha paciência tem limites. Este banco tem protocolos, tem uma reputação a manter. O senhor está causando um constrangimento desnecessário para todos os presentes. Benedito olhou ao redor novamente. Via os rostos, as expressões. Alguns pareciam genuinamente constrangidos pela situação, outros claramente divertidos. Mas em todos havia a mesma coisa. A certeza absoluta de que ele não pertencia àquele lugar. Marina me ensinou que o constrangimento não vem de quem somos, ele disse, mas de como tratamos as outras pessoas. Senhor, Cristiane disse, sua voz agora carregada de uma autoridade que não admitia questionamentos. Vou ser cristalina. Este estabelecimento atende uma clientela específica. Pessoas que movimentam quantias substanciais, que têm necessidades bancárias complexas, que contribuem significativamente para nossos resultados. O senhor, com todo o respeito que mereça como ser humano, não se enquadra nesse perfil. E como a senhora sabe disso? Ora, senhor, é evidente, sua aparência, sua forma de se expressar, sua insistência em questões que claramente extrapolam sua realidade financeira. Não há demérito algum nisso, compreenda? Cada um tem sua condição na vida. Benedito respirou fundo. Estava chegando o momento. Sabia que estava chegando.
Marina sempre dizia que havia momentos na vida em que precisamos tomar decisões difíceis, momentos em que nossa coragem é testada. A senhora tem certeza de que quer continuar com essa conversa? Ele perguntou, sua voz assumindo um tom que Cristiane ainda não havia ouvido. Senhor, estou tentando poupar o senhor de maior constrangimento. Insistir nessa situação só vai tornar tudo mais difícil para todos. Benedito olhou para a mala em suas mãos. Dentro dela estava toda a verdade que Cristiane ainda não conseguia enxergar. Dentro dela estava a história que mudaria tudo. Marina sempre me disse que a verdade tem um poder especial, ele murmurou. Que quando a verdade aparece, as pessoas descobrem quem realmente são. Que filosofia interessante, Cristiane replicou. Mas filosofia não paga contas bancárias. Benedito sorriu pela primeira vez desde que entrara no banco. Era um sorriso triste, mas também determinado. A senhora tem razão, ele disse. Filosofia não paga contas bancárias. E então, devagar, começou a abrir a mala. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som da música clássica, que continuava tocando nos alto-falantes, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Benedito mantinha as mãos na mala, sentindo o peso de tudo que estava guardado ali dentro. Cristiane observava seus movimentos com uma mistura de impaciência e curiosidade, como quem assiste a um espetáculo que já perdeu a graça. Senhor, ela disse, elevando propositalmente o tom de voz para que todos no salão pudessem ouvir. O que exatamente o senhor pensa que vai conseguir mostrando? O que quer que tenha aí dentro? A pergunta ecoou pelo ambiente, e Benedito percebeu que mais pessoas haviam parado para assistir. Um grupo de empresários interrompeu sua conversa sobre investimentos. Uma senhora elegante baixou discretamente os óculos para observar melhor. 2 funcionários se aproximaram, fingindo organizar papéis, mas claramente interessados no desenrolar da situação. São coisas da Marina, Benedito respondeu simplesmente, sua voz embargada. Coisas que ela me pediu para cuidar. Ah, que tocante, Cristiane disse, e sua voz gotejava um sarcasmo tão espesso que parecia viscoso. Recordações de família. Senhor, isso é um banco, não um museu de memórias pessoais. Nós não fazemos terapia aqui. A observação arrancou gargalhadas de alguns presentes. O jovem executivo que havia considerado filmar a situação decidiu que era o momento certo. Discretamente ativou a gravação do celular, posicionando-o de forma a capturar toda a cena. Benedito sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusava a deixá-las escorrer. Marina sempre dizia que chorar não era sinal de fraqueza, mas ele não queria dar a essas pessoas a satisfação de vê-lo quebrar. Ela não era apenas minha filha, ele disse, tocando a mala com uma ternura que contrastava brutalmente com a hostilidade ao seu redor. Ela era especial. Claro que era, Cristiane replicou, agora claramente performando para a audiência que havia se formado. Para todo pai, a filha é especial, mas isso não muda a realidade dos fatos. O senhor está atrapalhando o funcionamento de um estabelecimento comercial com suas questões pessoais. Questões pessoais? Um homem de meia-idade se aproximou, ajustando o terno caro com um sorriso de superioridade. Que tipo de questões pessoais alguém como ele poderia ter que interessar-se a um banco como este? Exatamente minha pergunta, Cristiane concordou, claramente satisfeita por ter apoio da plateia. Senhor Roberto, o senhor chegou na hora certa para presenciar um exemplo perfeito de quando alguém se confunde sobre seu lugar no mundo. Roberto era cliente há mais de 10 anos, movimentava milhões através de suas empresas e tinha aquela arrogância natural de quem sempre foi tratado como especial. Ele olhou Benedito de cima a baixo como um cientista examinando um espécime curioso. Deixe-me adivinhar, Roberto disse, dirigindo-se diretamente a Benedito, com um tom de voz que usaria para falar com uma criança. O senhor tem algumas economias guardadas debaixo do colchão e achou que podia vir aqui abrir uma conta poupança? As risadas que se seguiram foram mais altas, mais cruéis. Benedito sentiu cada uma delas como um tapa no rosto. Mais pessoas se aproximaram, criando um semicírculo ao redor dele, como espectadores de um espetáculo de rua. Na verdade, uma mulher elegante se intrometeu. Eu apostaria que ele está aqui por causa de algum golpe que viu na internet.
Essas pessoas do interior são muito ingênuas para esse tipo de coisa. Ou talvez, outro homem acrescentou. Acredita que ganhou algum prêmio e veio buscar o dinheiro. As risadas se intensificaram. Benedito olhou ao redor e viu rostos que pareciam se alimentar de sua humilhação. Era como se sua dor fosse o entretenimento da manhã, uma quebra na rotina tediosa de suas vidas privilegiadas. Por favor, ele disse, e sua voz saiu mais fraca que pretendia. Só quero cumprir uma promessa que fiz à minha filha. Chega! Cristiane explodiu, e sua voz ecoou pelo salão como um trovão. Chega dessa palhaçada! O grito foi tão alto e inesperado que até mesmo a música clássica pareceu parar por um instante. Todos os olhos se voltaram para ela, e Cristiane percebeu que havia capturado completamente a atenção do público. Senhor, ela continuou, apontando um dedo acusador para Benedito. Eu tentei ser educada, tentei ser compreensiva, mas o senhor está abusando da nossa paciência e da nossa boa vontade. Ela deu alguns passos em direção a ele, seus saltos ecoando no mármore como tambores de guerra. Fora daqui, velho! O grito saiu de sua garganta com uma fúria que surpreendeu até mesmo ela mesma. Fora daqui agora mesmo! Este não é o seu lugar. Nunca foi e nunca será. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até mesmo as conversas em outros cantos do banco pararam. Funcionários se viraram para ver o que estava acontecendo. Clientes que estavam em outras sessões vieram investigar a fonte do grito. Benedito ficou imóvel, como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras de Cristiane ecoaram em sua mente, misturando-se com memórias de outras humilhações, outros momentos em que havia sido julgado e descartado pela aparência. Ele começou, mas a voz saiu como um sussurro. O senhor o quê? Cristiane pressionou, agora completamente fora de controle. O senhor achou que podia entrar aqui com essa roupa ridícula, com essa mala de mendigo e ser tratado como um cliente importante? O senhor vive em que mundo? As lágrimas que Benedito havia segurado começaram a escorrer pelo rosto. Não eram lágrimas de vergonha, mas de uma dor profunda que vinha de décadas sendo tratado como inferior, como alguém cujos sentimentos não importavam. Marina, ele sussurrou, abraçando a mala contra o peito como se fosse a própria filha. Marina o quê? Cristiane perguntou com crueldade. Sua filha imaginária? Suas fantasias sobre contas bancárias que não existem? Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de Benedito. Ele olhou para todos aqueles rostos, alguns divertidos, outros constrangidos, mas todos unidos na certeza de sua superioridade. E lembrou-se das palavras de Marina no hospital. Pai, quando as pessoas te humilharem, lembra que elas estão mostrando quem realmente são, não quem você é. A senhora, ele começou, sua voz ganhando uma firmeza inesperada. A senhora tem certeza de que quer continuar com isso? Continuar com o quê? Cristiane riu, mas havia algo na mudança de tom de Benedito que a deixou ligeiramente desconfortável. Continuar defendendo meu banco de pessoas que claramente não pertencem aqui? A senhora tem certeza, Benedito repetiu, agora olhando diretamente nos olhos dela. De que sabe quem eu sou? Por um momento, apenas por um momento, Cristiane hesitou. Havia algo diferente na voz do homem à sua frente. Algo que não estava ali antes. Sei exatamente quem o senhor é, ela respondeu. Mas sua voz tinha perdido um pouco da convicção anterior. Um homem simples que se confundiu sobre seu lugar no mundo. Benedito assentiu lentamente, como se estivesse tomando uma decisão muito importante. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tocava os fechos da mala. Marina sempre me disse, ele falou, sua voz agora clara e firme, que existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que enxergam o valor nos outros e aquelas que só conseguem enxergar o próprio reflexo. Que filosofia barata, Roberto comentou, mas sua voz soava menos segura que antes. Ela também me disse, Benedito continuou, ignorando a interrupção, que um dia eu ia encontrar pessoas que precisariam aprender uma lição importante sobre humildade. Cristiane deu uma risada forçada. E o senhor acha que é professor de alguma coisa? Não, Benedito respondeu, abrindo o primeiro fecho da mala. Mas minha filha era. O clique do fecho ecoou pelo salão como um tiro. Todas as conversas pararam completamente.
Até mesmo a música de fundo parecia ter sido abafada pela tensão que pairava no ar. Marina me fez prometer muitas coisas, Benedito disse, abrindo o segundo fecho. Mas a promessa mais importante foi que eu sempre lembrasse de quem ela realmente era. Senhor, Cristiane disse, e pela primeira vez sua voz carregava uma nota de incerteza. O que exatamente o senhor está fazendo? Benedito levantou os olhos para ela e Cristiane se assustou com o que viu ali. Não era mais o homem humilde e constrangido que havia entrado no banco. Era alguém diferente. Alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Estou cumprindo uma promessa, ele disse, abrindo lentamente a mala. A primeira coisa que apareceu foi uma fotografia. Uma foto grande, colorida, de uma jovem mulher usando jaleco branco e estetoscópio. Ela sorria para a câmera com uma confiança radiante, e seus olhos brilhavam com uma inteligência e bondade que saltavam da imagem. Esta, Benedito disse, levantando a foto para que todos pudessem ver, é Marina. Cristiane olhou para a fotografia, e algo estranho aconteceu em seu estômago. Havia algo familiar naquele rosto, algo que ela não conseguia identificar, mas que a deixava profundamente desconfortável. Uma foto, ela disse, tentando manter o tom desdenhoso. Muito bonita. Mas isso não muda o fato de que... Suas palavras morreram na garganta quando Benedito tirou o segundo item da mala. Era um diploma, emoldurado, com letras douradas que brilhavam sob as luzes do banco. Doutora Marina Benedito Silva. Ele leu em voz alta, sua voz embargada de orgulho e dor. Formada em medicina pela Universidade Federal, especialização em cardiologia pediátrica. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era mais o silêncio da expectativa ou do entretenimento. Era o silêncio do choque, da confusão, do mundo virando de cabeça para baixo. Cristiane olhou novamente para a foto, depois para o diploma, depois para o homem humilde à sua frente. Por um momento, apenas por um momento, uma dúvida terrível começou a nascer em sua mente. Impossível, ela sussurrou. Minha filha, Benedito disse, sua voz agora forte e clara. Salvou mais vidas do que a senhora pode imaginar. E quando ele tirou o terceiro item da mala, um artigo de jornal com a manchete Médica heroína salva 200 crianças. Cristiane parou completamente de respirar, porque ali, sorrindo na foto do jornal, estava o rosto da mulher que havia salvado sua própria filha 3 anos atrás. O artigo de jornal tremulou nas mãos de Benedito como uma folha ao vento. A manchete, Médica heroína salva 200 crianças, parecia pulsar sob as luzes do banco, e a foto de Marina, radiante em seu jaleco branco, sorria para uma plateia que havia passado de zombeteira para completamente muda. Cristiane sentiu suas pernas bambearem. Aquele rosto, ela conhecia aquele rosto. Não apenas conhecia, ela devia sua vida àquele rosto. Não pode ser, ela sussurrou, estendendo a mão inconscientemente em direção ao jornal. Pode sim, Benedito respondeu, sua voz agora carregada de uma dignidade que cortava o ar como uma lâmina. Esta é minha Marina, doutora Marina Benedito Silva, cardiologista pediátrica do Hospital Central. A médica que dedicou sua vida inteira a salvar crianças que ninguém mais conseguia salvar. Roberto, que momentos antes ria da situação, agora olhava fixamente para o jornal. Sua face havia perdido toda a cor, e ele segurava o terno como se precisasse de apoio. Eu conheço esse nome, ele murmurou. Minha sobrinha, ela foi operada por uma doutora Marina há 2 anos, problema no coração. Os médicos disseram que não tinha jeito, mas ela salvou, Benedito completou, tirando mais documentos da mala. Porque era isso que minha filha fazia. Ela pegava os casos que outros médicos consideravam impossíveis. As mãos de Cristiane tremiam visivelmente agora. Ela se lembrava perfeitamente daquele dia, 3 anos atrás. Sua filha Sofia, apenas 5 anos, havia nascido com um problema cardíaco complexo. Vários cardiologistas haviam dado o diagnóstico: inoperável, muito risco, poucas chances de sobrevivência. Até que alguém mencionou uma jovem médica no Hospital Central. Uma doutora que fazia milagres, diziam, que nunca desistia de uma criança. Marina Benedito Silva, Cristiane sussurrou.
e o nome saiu de seus lábios como uma oração. A senhora a conhece? Benedito perguntou, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ele já sabia a resposta. Cristiane não conseguiu responder imediatamente. As memórias inundavam sua mente como uma enxurrada. A sala de cirurgia. Às 8 horas de operação. Ela e o marido no corredor, rezando, chorando, implorando a Deus por um milagre. E então a porta se abrindo. Uma jovem médica, exausta, mas sorridente, tirando a máscara cirúrgica para revelar o rosto mais gentil que Cristiane já havia visto. A cirurgia foi um sucesso, a doutora Marina havia dito. Sua filha vai ficar bem. Minha filha... Cristiane começou, mas sua voz falhou. Benedito tirou outro item da mala. Era uma pilha de cartas manuscritas, amareladas pelo tempo, amarradas com uma fita azul desbotada. Estas são cartas de agradecimento, ele disse, desfazendo cuidadosamente o laço. Mais de 500 famílias escreveram para Marina ao longo dos anos. Pais e mães como eu, agradecendo por ela ter salvado seus filhos. Ele escolheu uma carta aleatoriamente e começou a ler. Doutora Marina, não existem palavras para expressar nossa gratidão. Nossa pequena Ana estava desenganada e a senhora nos devolveu nossa filha. A senhora é um anjo na terra. Outra carta. Doutora Marina, o senhor sabe que meu filho estava com apenas 10% de chance de sobreviver? Hoje ele tem 15 anos e joga futebol. Obrigada por não ter desistido dele. E mais outra. Doutora, a senhora operou minha filha Sofia há 3 anos. Ela nasceu com síndrome hipoplásica do coração esquerdo. Todos os outros médicos disseram que não tinha jeito. Mas a senhora... Cristiane arrancou a carta das mãos de Benedito. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Sofia Monteiro Alves. Ela leu em voz alta, reconhecendo sua própria caligrafia. Esta carta é minha. O banco inteiro pareceu parar de respirar. Até mesmo os funcionários mais distantes haviam se aproximado para testemunhar o que estava acontecendo. Sua? Benedito perguntou, mas havia uma compreensão crescente em seus olhos. Minha filha Sofia, Cristiane sussurrou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto perfeitamente maquiado. Ela foi salva pela doutora Marina. Operação de 8 horas. Todos diziam que era impossível, mas ela fez o impossível. Benedito completou suavemente. Porque era isso que minha Marina fazia, todos os dias. Roberto se aproximou, seu rosto pálido como papel. Senhor, eu preciso pedir desculpas. Eu não sabia. Como eu poderia saber? Como mesmo? Benedito perguntou, mas não havia raiva em sua voz. Apenas uma tristeza profunda. Como vocês poderiam saber que o homem que estavam humilhando era o pai da pessoa que salvou suas famílias? Cristiane desabou em uma das poltronas de couro, a carta ainda tremulando em suas mãos. Sofia tem 8 anos agora, ela murmurou. Ela é saudável, feliz, brinca como qualquer criança normal. E eu acabei de humilhar o pai da médica que me deu minha filha de volta. Benedito tirou mais itens da mala. Certificados de reconhecimento, medalhas de honra, placas comemorativas, uma vida inteira dedicada a salvar outros, documentada em papel e metal. Marina nunca quis fama, ele disse, organizando cuidadosamente os documentos. Ela dizia que seu trabalho era sua recompensa, que cada criança salva era um presente que ela recebia, não que ela dava. Por que ela nunca me disse que o senhor era seu pai? Cristiane perguntou entre soluços. Porque ela me pediu para manter isso em segredo, Benedito respondeu. Marina sempre disse que não queria que as pessoas a tratassem diferente por causa de mim. Ela sabia como eu era julgado pela minha aparência, pela minha simplicidade. Ela temia que isso prejudicasse seu trabalho. Uma jovem funcionária se aproximou timidamente. Senhor, ela disse, eu também conheço a doutora Marina. Ela operou meu irmão menor há 4 anos. Ele tinha apenas 2 anos e hoje ele está bem. Benedito completou com um sorriso triste. Marina me contava sobre cada cirurgia, cada criança. Ela guardava todas essas histórias no coração. Mais pessoas começaram a se manifestar. O jovem executivo que havia filmado a humilhação agora gravava por um motivo completamente diferente.
2 clientes admitiram que também tinham parentes salvos por Marina. Um funcionário disse que sua prima havia sido operada por ela. Ela salvou metade das crianças desta cidade, Roberto murmurou incrédulo. E vocês acabaram de humilhar o pai dela, disse uma voz do fundo do salão. Era uma mulher idosa, elegantemente vestida, que havia assistido a tudo em silêncio. Dona Marta Silveira, viúva de um dos fundadores do banco, acionista majoritária e uma das pessoas mais respeitadas da cidade. Dona Marta, Cristiane se levantou rapidamente, tentando se recompor. A senhora assistiu a tudo? Assisti sim, ela respondeu, caminhando lentamente em direção a Benedito. Estou envergonhada, profundamente envergonhada. Ela parou diante de Benedito e fez algo que ninguém esperava. Ela se curvou em uma reverência respeitosa. Senhor Benedito, ela disse, minha bisneta foi uma das crianças salvas por sua filha. Ela nasceu com tetralogia de Fallot. Os médicos de São Paulo disseram que ela não passaria do 1º ano de vida, mas a doutora Marina, ela sempre encontrava um jeito. Benedito sussurrou. Ela encontrou sim. Minha bisneta tem 6 anos agora. É uma menina saudável, inteligente, cheia de vida. Dona Marta se endireitou, mas manteve o respeito em sua postura. O senhor criou uma santa, seu Benedito, uma verdadeira santa. Benedito tocou delicadamente a foto de Marina. Ela não gostava quando eu a chamava de santa. Dizia que era apenas uma médica fazendo seu trabalho. Mas não era apenas trabalho, Cristiane disse, se aproximando. Era amor. Amor puro por cada criança que ela tratava. Era, Benedito concordou. E agora ela se foi. Partiu há 6 meses, salvando vidas até o último dia. O silêncio que se seguiu foi repleto de dor, arrependimento e uma compreensão terrível do que havia acabado de acontecer. Todos ali haviam participado da humilhação do pai da pessoa, que direta ou indiretamente havia tocado suas vidas de forma profunda. Senhor Benedito, Cristiane disse, sua voz quebrada pelo choro, como posso me perdoar por isso? Como posso viver sabendo que humilhei o pai da mulher que me deu minha filha de volta? Benedito olhou para ela com olhos cansados, mas não havia ódio ali, apenas uma tristeza infinita. Marina sempre me disse, ele respondeu suavemente, que o perdão não é algo que pedimos aos outros, é algo que oferecemos, mesmo quando não é merecido. E então, para surpresa de todos, ele tirou o último item da mala. Era um envelope lacrado, com o nome Cristiane Monteiro, escrito na letra delicada de Marina. Ela deixou isso para a senhora, ele disse, estendendo o envelope, junto com cartas para outras pessoas. Marina sempre soube que um dia eu precisaria revelar quem ela era. Cristiane pegou o envelope com mãos trêmulas, sabendo que sua vida acabara de mudar para sempre. O envelope tremeu nas mãos de Cristiane como uma folha em tempestade. Seu nome, escrito na letra delicada de Marina, parecia queimar seus dedos. Ao redor dela, o banco inteiro havia se transformado em um mausoléu de silêncio, onde até mesmo o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Ela escreveu para mim? Cristiane perguntou, sua voz saindo como um sussurro quebrado. Marina escreveu para muitas pessoas, Benedito respondeu suavemente, tocando a mala com ternura infinita. Ela sabia que um dia eu precisaria contar a verdade. E ela queria que certas pessoas soubessem exatamente quem ela era antes de partir. Dona Marta se aproximou, sua bengala ecoando no mármore. Seu Benedito, posso perguntar, como Marina partiu? Benedito fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Salvando vidas, ele respondeu. Até o último segundo, ela estava salvando vidas. Roberto, ainda pálido, se aproximou respeitosamente. Senhor, o que aconteceu exatamente? Vocês se lembram da epidemia que atingiu o hospital infantil há 6 meses? Benedito perguntou, sua voz ganhando uma força trêmula. Aquela infecção rara que atacou dezenas de crianças ao mesmo tempo? Cristiane assentiu lentamente. Toda a cidade havia acompanhado o drama. Mais de 50 crianças internadas simultaneamente, uma infecção que os médicos não conseguiam identificar nem tratar. Os jornais falavam de uma possível tragédia sem precedentes. Marina trabalhou por 72 horas seguidas. Benedito continuou,
sua voz embargada. Sem dormir, sem comer direito, sem sair do hospital. Ela recusou se afastar até que todas as crianças estivessem fora de perigo. Eu me lembro disso, sussurrou a jovem funcionária. Minha prima estava entre as crianças infectadas. Os médicos estavam em pânico, mas havia uma doutora que não parava de trabalhar. Era ela, Benedito confirmou. Marina descobriu o tratamento. Salvou todas as 53 crianças. Cada uma delas. Então o que aconteceu? Dona Marta perguntou. Embora algo em sua voz sugerisse que ela já sabia. O esforço foi demais para seu coração, Benedito disse, e cada palavra parecia arrancar um pedaço de sua alma. Ela havia nascido com uma condição cardíaca que sempre escondeu de todos. Irônico, não é? A médica que salvava corações tinha o próprio coração doente. Cristiane soltou um gemido de dor. Não, ela desmaiou no corredor do hospital, depois de sair do quarto da última criança curada. Quando os outros médicos chegaram até ela, Benedito parou, incapaz de continuar. Já era tarde demais. Roberto completou, horrorizado. Ela sabia, Benedito sussurrou. Marina sabia que estava forçando demais o próprio coração. Mas ela me disse nos últimos minutos que passamos juntos: pai, eu não podia parar. Eram 53 bebês. 53 famílias que voltariam para casa com seus filhos nos braços. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de várias pessoas. Cristiane chorava abertamente, segurando o envelope contra o peito. A jovem funcionária havia se encostado na parede, suas pernas tremendo. Roberto limpava discretamente os olhos com a manga do terno caro. Abra a carta, Benedito disse gentilmente para Cristiane. Marina queria que a senhora soubesse algo importante. Com dedos trêmulos, Cristiane rasgou cuidadosamente o envelope. Dentro, havia uma única folha de papel, escrita à mão com a mesma letra delicada que estava no envelope. Leia em voz alta, Dona Marta pediu. Tenho a sensação de que todos nós precisamos ouvir isso. Cristiane desdobrou a carta, respirou fundo e começou a ler. Querida Cristiane, se você está lendo isso, significa que meu pai cumpriu sua promessa e contou a verdade sobre quem eu era. Primeiro, quero que saiba que guardar segredo sobre nossa conexão foi escolha minha, não dele. A voz de Cristiane falhou, mas ela continuou. Você me perguntou uma vez no dia da cirurgia da Sofia por que eu me dedicava tanto às crianças consideradas sem esperança. Eu disse que era meu trabalho, mas menti. A verdade é outra. Cristiane parou, olhando para Benedito. Posso continuar? Ele assentiu, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. A verdade é que eu mesma fui uma dessas crianças sem esperança. Nasci com o coração doente, filha de um homem simples e humilde que foi humilhado em hospitais, bancos, consultórios médicos, sempre que tentava buscar tratamento para mim. Roberto deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Lembro-me perfeitamente de estar aos 7 anos, no colo do meu pai, sendo expulsa de um hospital particular porque gente como nós não tinha direito àquele tipo de atendimento. Lembro-me da dor no rosto dele, tentando ser forte para mim. Cristiane estava chorando tanto que mal conseguia ler. Foi por isso que me tornei médica, Cristiane, para que nenhuma criança passasse pelo que passei, para que nenhum pai precisasse carregar a humilhação que meu pai carregou. Meu Deus, sussurrou Dona Marta. Ela vivia isso na pele. E agora? Cristiane continuou lendo. Imagino que meu pai esteja sendo julgado novamente. Imagino que pessoas estejam olhando para ele e vendo apenas um homem simples, sem compreender que ele criou sozinho uma filha que salvou centenas de vidas. A carta continuava. Cristiane, você tem uma filha. Você sabe o que é amar incondicionalmente. Então você compreenderá quando eu disser que meu pai é o homem mais extraordinário que já conheci. Não por causa do que possui, mas por causa de quem ele é. Benedito cobriu o rosto com as mãos, soluçando silenciosamente. Ele trabalhou dia e noite para pagar meus estudos. Vendeu tudo o que tinha, aceitou qualquer trabalho, suportou qualquer humilhação. Tudo para que eu pudesse me tornar médica. E nunca, nem uma única vez, me deixou sentir que éramos inferiores a alguém. Roberto se aproximou de Benedito. Senhor, eu não tenho palavras para expressar. Deixe-a terminar. Benedito murmurou.
Cristiane, com a voz completamente embargada, leu os últimos parágrafos. Se você está ouvindo isso, provavelmente meu pai foi humilhado mais uma vez. Provavelmente alguém julgou o seu valor pela aparência. E provavelmente essa pessoa descobriu tarde demais quem ele realmente é. Cristiane, meu pai não é apenas o homem que me criou. Ele é o homem que me ensinou que nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que oferecemos ao mundo. Ele me ensinou a ver valor em cada vida, independentemente de quem a pessoa seja. A carta estava chegando ao fim. Cuide da Sofia. Abrace-a todos os dias. E lembre-se sempre, a médica que salvou sua filha só existiu por causa do amor incondicional de um homem simples, que nunca desistiu de seus sonhos. Com amor e gratidão eterna, doutora Marina Benedito Silva. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Cristiane rasgando algo. Era seu crachá de gerente. Ela o atirou no chão e ajoelhou-se diante de Benedito. Senhor Benedito, ela disse, sua voz destruída pelo choro. Eu não mereço seu perdão. Eu humilhei o homem que criou a mulher que salvou minha filha. Como posso viver com isso? Benedito olhou para ela, depois para todas as pessoas ao redor. Funcionários, clientes, seguranças, todos chorando, todos destruídos pela revelação. Marina sempre dizia, ele respondeu suavemente, que nossos piores momentos podem se tornar nossas maiores lições. Vocês viram hoje quem vocês realmente eram. Agora vocês podem escolher quem querem ser. Dona Marta se aproximou, sua voz firme apesar das lágrimas. Seu Benedito, este banco vai mudar, completamente, a partir de hoje. E eu vou renunciar, Cristiane disse. Não posso continuar aqui depois do que fiz. Marina não gostaria disso, Benedito respondeu. Ela gostaria que você aprendesse, que se tornasse alguém melhor, que tratasse o próximo homem simples que entrasse aqui como trataria a mim. Ele tocou a mala uma última vez. Porque vocês nunca sabem, ele pode ser o pai de alguém que um dia salvará suas vidas. O eco da carta de Marina ainda reverberava pelo salão do banco quando Cristiane se levantou lentamente do chão, seus olhos inchados e vermelhos fixos em Benedito. Ao seu redor, funcionários e clientes permaneciam em silêncio, como se qualquer movimento pudesse quebrar o peso sagrado do momento. Senhor Benedito, Cristiane disse, sua voz rouca mas firme, preciso saber como posso reparar isso. Preciso saber o que posso fazer para honrar a memória da sua filha. Benedito dobrou cuidadosamente a carta e a guardou na mala. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas do peso emocional de ter compartilhado a dor mais profunda de sua alma. Não é sobre reparação, ele respondeu suavemente. Marina não gostaria disso. Ela gostaria de transformação. Dona Marta se aproximou, sua bengala ecoando no mármore com autoridade renovada. Seu Benedito, posso perguntar qual era o verdadeiro motivo da sua visita hoje? Porque a intuição me diz que não era apenas sobre a conta da Marina. Benedito sorriu tristemente, tocando a mala com ternura infinita. A senhora tem razão. Vim aqui por um motivo muito específico. Marina me fez uma última promessa antes de partir. Que promessa? Roberto perguntou, aproximando-se respeitosamente. Ela me fez prometer que usaria suas economias para criar um fundo de auxílio. Benedito explicou. Um fundo para ajudar famílias simples a pagar tratamentos médicos para seus filhos. Famílias como a nossa, que são humilhadas e rejeitadas quando mais precisam de ajuda. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era o silêncio da compreensão, da conexão profunda entre propósito e realidade. Marina havia economizado durante anos, Benedito continuou, tirando mais documentos da mala. Ela vivia de forma simples, guardava cada centavo que sobrava. Não para ela, mas para este sonho. Cristiane se aproximou, observando os papéis. Quanto ela conseguiu juntar? 200 mil reais, Benedito respondeu. Não é uma fortuna para vocês, mas para famílias como a nossa, pode significar a diferença entre vida e perda de um filho. Dona Marta bateu a bengala no chão uma vez, um gesto que todos no banco conheciam como sinal de decisão tomada. Seu Benedito, o banco vai igualar esse valor. 400 mil reais para o fundo. Dona Marta, Cristiane interferiu. Eu gostaria de propor algo mais. Muito mais. Todos se viraram para ela. Cristiane havia parado de chorar.
e em seus olhos havia uma determinação que não estava lá antes. Marina salvou minha filha, ela disse, olhando diretamente para Benedito. Mas mais do que isso, ela me deu a chance de ser mãe de uma criança saudável. Isso não tem preço. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Eu tenho uma proposta, não apenas para o fundo, mas para algo maior. O que a senhora tem em mente? Benedito perguntou, curioso. Quero que este banco se torne diferente, Cristiane disse, sua voz ganhando força. Quero criar um programa especial de atendimento para famílias em situações médicas de emergência. Consultorias gratuitas, empréstimos especiais, orientação financeira para tratamentos. Roberto, que havia permanecido quieto, se manifestou. Cristiane, isso é uma mudança radical na política do banco. E precisa ser, ela respondeu firmemente. Hoje descobri que passei anos sendo exatamente o tipo de pessoa que poderia ter destruído a vida da médica que salvou minha filha. Isso tem que mudar. Dona Marta sorriu pela primeira vez desde que a situação havia começado. Continue, Cristiane. Estou ouvindo. Quero criar o programa Marina. Cristiane anunciou. Atendimento humanizado para todas as famílias, independentemente de sua condição financeira, especialmente para casos médicos de emergência envolvendo crianças. Benedito olhou para ela com surpresa genuína. A senhora faria isso mesmo? Faria e vou fazer, Cristiane respondeu. Mas não apenas isso. Quero que o senhor seja o conselheiro especial do programa. Quero que o senhor nos ensine a enxergar as pessoas como Marina as enxergava. A jovem funcionária se aproximou timidamente. Posso falar alguma coisa? Todos se viraram para ela. Era a primeira vez que ela tomava iniciativa desde o início da situação. Meu nome é Letícia, ela disse, corando ligeiramente. E eu gostaria de pedir desculpas ao senhor. Eu o julguei pela aparência, assim como os outros. Mas também gostaria de oferecer algo. O que seria? Benedito perguntou gentilmente. Eu estudo administração à noite, Letícia explicou. Meu projeto de conclusão de curso poderia ser sobre o programa Marina. Eu poderia desenvolver toda a estrutura, os protocolos de atendimento, as diretrizes operacionais, sem custo algum. Por quê? Cristiane perguntou genuinamente curiosa. Porque a doutora Marina operou meu irmão. Letícia respondeu, lágrimas voltando aos seus olhos. Ele tinha 2 anos e meio. Nasceu com comunicação interventricular. Ela não apenas o operou, ela segurava minha mão durante as consultas, explicava tudo para meus pais com uma paciência infinita. Benedito sorriu, e era o primeiro sorriso genuíno que dava desde que entrara no banco. Isso era muito dela mesmo. Marina sempre dizia que curar era mais do que operar. Era cuidar da família inteira. Exatamente, Letícia concordou. E é isso que o programa Marina deveria ser. Não apenas atendimento bancário, mas cuidado integral com as famílias. Dona Marta olhou ao redor, observando as faces transformadas de todos os presentes. Seu Benedito, o que a sua Marina diria sobre tudo isso? Benedito fechou os olhos por um momento, como se estivesse ouvindo uma voz que apenas ele podia escutar. Ela diria que o verdadeiro milagre não é quando uma pessoa boa faz coisas boas. É quando pessoas comuns decidem se tornar extraordinárias. Então é isso que vamos fazer, Cristiane declarou. Vamos nos tornar extraordinários. Roberto se aproximou de Benedito. Senhor, eu gostaria de fazer uma confissão. Fique à vontade. Minha sobrinha, a menina que a doutora Marina operou, ela se chama Marina também. Minha irmã deu esse nome em homenagem à médica que salvou sua filha. Roberto pausou, claramente emocionado. Durante esses 2 anos, toda vez que alguém pronunciava o nome Marina em nossa família, era com reverência, com gratidão infinita. E hoje, ele continuou, descobri que humilhei o pai dessa mesma mulher. Como posso viver com isso? Vivendo de forma diferente daqui para frente, Benedito respondeu. Marina sempre dizia que nossos erros não nos definem. O que nos define é como escolhemos viver depois de reconhecê-los. Cristiane se dirigiu até a recepção e pegou o microfone do sistema de som do banco. Posso ter a atenção de todos? Sua voz ecoou por todo o estabelecimento. Funcionários de outros setores se aproximaram, clientes de outras áreas olharam curiosos. Meu nome é Cristiane Monteiro, gerente geral deste banco. Ela começou, sua voz firme e clara.
Hoje cometi um erro terrível. Humilhei um cliente baseada apenas em sua aparência. Descobri tarde demais que esse cliente é o pai da médica que salvou minha própria filha. Um murmúrio percorreu o banco. Pessoas se aproximavam, curiosas e chocadas. A partir de hoje, Cristiane continuou, este banco será diferente. Estamos criando o programa Marina, em homenagem à doutora Marina Benedito Silva, que dedicou sua vida a salvar crianças. Nenhuma família será jamais julgada ou rejeitada baseada em aparência ou condição social. Aplausos começaram a ecoar pelo salão. Primeiro tímidos, depois crescendo até se tornarem uma ovação emocionada. Benedito olhou ao redor, vendo as lágrimas de transformação nos rostos de pessoas que, uma hora antes, o haviam humilhado. E pela primeira vez desde a partida de Marina, ele sentiu que havia cumprido verdadeiramente uma promessa. Marina, ele sussurrou, tocando a foto dela dentro da mala. Acho que você estaria orgulhosa. E naquele momento, todos no banco souberam que haviam testemunhado algo muito maior que uma simples mudança de política. Haviam testemunhado o nascimento de um legado. O legado de uma médica que, mesmo partida, continuava salvando vidas e transformando corações. 3 meses se passaram desde aquele dia no Banco Metropolitano. O outono chegara à cidade, pintando as árvores com tons dourados que filtravam através das janelas do hospital infantil, criando uma atmosfera quase mágica nos corredores onde Marina havia passado seus últimos dias salvando vidas. Benedito caminhava lentamente pelo corredor principal, a mesma mala de couro nas mãos. Mas agora seu peso era diferente. Não carregava mais apenas memórias e documentos. Carregava esperança. Seu Benedito! Uma voz familiar o chamou. Era Cristiane, mas uma Cristiane transformada. Seus cabelos estavam mais simples, sua roupa menos ostensiva, e em seus olhos havia uma luz que não existia antes. Ao seu lado, uma menina de 8 anos com cabelos castanhos e sorriso radiante. Esta é Sofia, Cristiane disse, colocando a mão no ombro da filha com ternura infinita. Sofia, este é o Senhor Benedito. Ele é o pai da doutora que salvou sua vida. Sofia olhou para Benedito com aquela curiosidade inocente das crianças. Depois fez algo que ninguém esperava. Ela se aproximou e o abraçou. Obrigada, ela disse simplesmente. Mamãe me contou que sua filha fez meu coração ficar bom. Benedito se ajoelhou para ficar na altura da menina, lágrimas brilhando em seus olhos. Marina ficaria muito feliz em saber que você está crescendo forte e saudável. Ela está no céu? Sofia perguntou com a franqueza das crianças. Está sim, cuidando de outros anjinhos como você. Sofia sorriu e tirou algo do bolso. Um desenho colorido de uma médica com estetoscópio, rodeada de crianças sorrindo. Fiz isso para ela. Mamãe disse que posso deixar aqui no hospital. Ela vai amar, Benedito disse, guardando cuidadosamente o desenho na mala. Cristiane observava a interação com o coração apertado. Seu Benedito, vim aqui porque hoje é um dia especial. Como assim? Hoje inauguramos oficialmente o programa Marina. E queríamos que o senhor estivesse presente. Eles caminharam juntos até uma área do hospital que Benedito não reconhecia. Onde antes havia uma sala de espera comum, agora existia um espaço completamente reformado. Poltronas confortáveis, área de recreação para crianças, uma pequena cozinha e na parede principal uma placa dourada. Centro de Apoio Integral Marina Benedito Silva. Meu Deus, Benedito sussurrou. Isso é só o começo, disse uma voz conhecida. Era Dona Marta, elegante como sempre, mas com um sorriso genuíno que transformava completamente sua aparência. Seu Benedito, o que começou como um fundo de R$200 mil se tornou algo muito maior. Quanto maior? R$2 milhões arrecadados. Letícia apareceu, carregando uma pasta cheia de documentos. Ela não era mais a funcionária tímida do banco. Havia se tornado a coordenadora do programa Marina e irradiava confiança e propósito. Empresários, médicos, famílias que foram ajudadas pela doutora Marina, todos contribuíram. Roberto se aproximou e Benedito notou que ele também estava diferente. Menos arrogante, mais humano. Seu Benedito, minha empresa está fornecendo todo o suporte logístico sem custo. É o mínimo que posso fazer. Mas como vocês conseguiram tudo isso?
Benedito perguntou, incrédulo. Conte para ele, Letícia, Cristiane pediu. Letícia sorriu, organizando os papéis. Quando começamos a divulgar a história da doutora Marina, algo incrível aconteceu. Descobrimos que ela havia tocado muito mais vidas do que imaginávamos. Como assim? Senhor, a doutora Marina operou mais de 800 crianças ao longo de sua carreira. 800 famílias que nunca esqueceram dela. Quando souberam da história e do que havia acontecido com o Senhor, elas se mobilizaram. Benedito se sentou em uma das poltronas, emocionado demais para continuar de pé. Tem mais, Dona Marta continuou. O vídeo da humilhação no banco se espalhou pelas redes sociais, mas não como algo negativo. As pessoas ficaram indignadas com o que aconteceu. E quando descobriram quem o senhor era, a história se tornou viral. Viral? Mais de 5 milhões de visualizações, Letícia explicou. Comentários de apoio do mundo inteiro. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de preconceito e superação. Cristiane se sentou ao lado de Benedito. Seu Benedito, o senhor se tornou um símbolo da dignidade humana, da importância de não julgar pelas aparências. Mas eu não fiz nada de especial, Benedito murmurou. Fez sim, Sofia disse, subindo no colo dele com a espontaneidade das crianças. O senhor criou uma heroína. Benedito abraçou a menina, sentindo o coração de Marina batendo através dela. Marina sempre dizia que os heróis não nascem prontos, eles são criados pelo amor. E é exatamente isso que queremos mostrar às pessoas, disse uma voz nova. Todos se viraram para ver um homem de jaleco branco se aproximando. Meu nome é Dr. Carlos Mendes. Sou o novo diretor da ala pediátrica. Novo diretor? Benedito perguntou. O hospital decidiu criar um cargo especial, Dr. Carlos explicou. Uma posição dedicada integralmente a continuar o trabalho que a doutora Marina começou. Tratamento gratuito para crianças de famílias carentes, atendimento humanizado, apoio integral às famílias. E tem algo mais, Cristiane disse, mal conseguindo conter a emoção. O hospital está criando uma bolsa de estudos. Que tipo de bolsa? Para jovens de famílias simples que querem estudar medicina, Letícia explicou. A Bolsa Marina Benedito Silva. Todo ano, 5 jovens carentes vão receber educação médica completa, gratuita. Benedito ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que estava ouvindo. Finalmente, ele abriu a mala e tirou a foto de Marina. Filha, ele sussurrou para a foto. Olha o que você fez. Olha quantas vidas você ainda está salvando. Sofia observou a foto com curiosidade. Ela era muito bonita. Era, Benedito concordou. Por dentro e por fora. Posso contar um segredo? Sofia perguntou baixinho. Claro. Às vezes, quando estou dormindo, eu sonho com ela. Ela sempre está sorrindo e cuidando de outras crianças. Benedito sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela fala alguma coisa nesses sonhos? Fala sim. Ela sempre diz, cuide bem do meu papai, e eu prometo que vou cuidar. As lágrimas que Benedito havia segurado durante semanas, finalmente escorreram livremente. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de compreensão, de paz. Seu Benedito, Dona Marta disse suavemente, há algo que precisamos perguntar ao senhor. O que seria? Gostaríamos que o senhor fosse o presidente honorário do programa Marina, que nos ajudasse a garantir que nunca esqueçamos os valores que sua filha representava. E mais do que isso, Dr. Carlos acrescentou, gostaríamos que o senhor viesse trabalhar conosco, não como funcionário, mas como conselheiro especial, para nos ensinar a enxergar cada família que chega aqui como o senhor gostaria de ser enxergado. Benedito olhou ao redor, vendo os rostos esperançosos de pessoas que haviam se transformado completamente. Pessoas que haviam descoberto que a verdadeira riqueza não estava no que possuíam, mas no que podiam oferecer aos outros. Marina sempre me disse, ele começou, sua voz embargada, mas firme, que nossa vida não é medida pelos anos que vivemos, mas pelas vidas que tocamos. Ele se levantou, ainda segurando Sofia no colo. Ela dizia que quando partimos deste mundo, deixamos 2 coisas, o amor que demos e o amor que ensinamos outros a dar. O senhor aceita? Cristiane perguntou.
Benedito olhou novamente para a foto de Marina, e por um momento, todos juraram ter visto ela sorrir. Aceito, ele disse, mas com uma condição. Qual? Que nunca esqueçamos que cada pessoa que chega aqui, rica ou pobre, elegante ou simples, carrega uma história que não conhecemos. E que nossa obrigação é tratá-las como gostaríamos que nossos próprios filhos fossem tratados. E prometemos, todos disseram em uníssono. Sofia desceu do colo de Benedito e correu até a parede onde seria colocada a placa permanente do centro. Posso fazer a primeira oração? Claro, meu amor, Cristiane disse. Sofia fechou os olhinhos e disse: Doutora Marina, obrigada por salvar minha vida. E obrigada por ter um papai tão especial que ensinou todo mundo a ser mais bonito por dentro. Quando ela abriu os olhos, um raio de sol atravessou a janela e iluminou exatamente a foto de Marina nas mãos de Benedito. Ela ouviu, Sofia disse com a certeza absoluta das crianças. E todos ali, adultos que haviam vivido décadas acumulando riquezas e status, souberam que uma menina de 8 anos acabara de ensinar a lição mais importante de suas vidas. 6 meses depois, o programa Marina havia se expandido para 12 hospitais em todo o país. A história de Benedito e Marina havia inspirado uma revolução silenciosa de bondade e humanidade. Milhares de pessoas haviam mudado a forma como tratavam os outros, lembrando-se sempre da lição aprendida naquele banco. Benedito, agora aos 74 anos, trabalhava diariamente no hospital, acolhendo famílias assustadas, oferecendo o ombro amigo que ele mesmo gostaria de ter encontrado décadas atrás, quando Marina era pequena e doente. E todas as noites, antes de dormir, ele segurava a foto da filha e sussurrava: Marina, minha filha, sua promessa foi cumprida. O amor que você plantou está florescendo pelo mundo inteiro. Porque no final, eles descobriram que Marina estava certa. A verdadeira herança que deixamos não são bens materiais ou conquistas pessoais. É o amor que ensinamos outros a dar. E esse amor, uma vez plantado, cresce para sempre.